Bom dia. Prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar uma história e tanta informação que me interessa muito e que é minha grande paixão desses últimos anos. A gente vai falar hoje de manhã basicamente sobre 3 pontos, nessa manhã inteira. A gente vai falar sobre marcas, a gente vai falar sobre pessoas e a gente vai falar sobre emoções. Mas, para a gente chegar nesse ponto, antes eu queria convidar vocês para um pequeno passeio pela história. Era uma vez hominídeos que habitavam esse planeta. Os cientistas não têm exatamente consenso nessa data, mas em média eles falam em termos de 2 milhões de anos atrás. Nesse momento, os homens começaram a andar sobre 2 pernas e tiveram as mãos livres. E isso mudou tudo no rumo dessa história. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que, nesses 2 milhões de anos, em apenas 200 anos desses 2 milhões, aconteceram todos os fatos relevantes que moldaram a sociedade que nós vivemos hoje, a forma como a gente se entende como pessoa, as buscas que nós temos, os nossos sonhos, as nossas construções. O que aconteceu aqui? Nesse momento, foi quando se iniciou a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou lá na Inglaterra, como a gente aprendeu na escola, começou através dos transportes, quando o Watt começou com o motor a vapor, que conseguiu transformar em grandes máquinas em movimento, e os transportes evoluíram, e as comunicações evoluíram, e grandes indústrias se formaram. É bem importante a gente se dar conta que, nesse período, a evolução trouxe uma qualidade de vida incrível para as pessoas. Alguns rápidos dados dessa evolução. Antes desses 200 anos, mais de 80% das pessoas do planeta viviam na extrema pobreza. E isso é muito relevante. Também, durante esse período, a mortalidade infantil foi caindo. Caiu 90%. A mortalidade materna caiu 99%. E a nossa expectativa de vida subiu de 30 para 76 anos. Se dão conta da importância do que esses 200 anos trouxeram para as nossas vidas, né? Pois bem, por trás disso tudo, existiam pessoas trabalhando em colaboração. Pessoas que se organizaram, pessoas que montaram empresas, empresas que se transformaram em marcas. Muitas delas estão no mercado até hoje. E assim o mundo foi evoluindo, a gente foi gostando de consumir, o apelo ao consumo foi crescendo de uma maneira incrível. Os objetos que chegam até nós hoje em dia nos trazem confortos que a gente nunca imaginou que tivéssemos. Quando Graham Bell, quando inventou o telefone lá em 1876, ou melhor, quando patenteou nessa data o telefone, imaginou que nós teríamos um aparelho hoje conosco que, além de falar, nos possibilita acessar um mundo através da internet, fazer foto, fazer filme, e, enfim, e estar em contato com o mundo inteiro on time, né? Enfim, isso foi uma história rápida para a gente chegar no nosso momento atual. E a gente se dá conta que vivemos na atualidade é uma cultura baseada no consumo. É a base da nossa sociedade e é a base dos nossos negócios. E essa cultura de consumo chega num ponto que a gente precisa rever. E aí, onde é que a gente pensa? Até onde a gente pode levar? A gente tem um modelo hoje econômico baseado em extrair, transformar e descartar. E a gente está chegando num limite físico. Um limite físico do planeta que a gente vive. As pessoas passam por situações inimagináveis hoje para consumir. Seja em termos de comportamento de compra, seja no trabalho, as questões que a gente precisa enfrentar no dia a dia para conseguir manter essa roda girando. A gente tem um problema muito sério relacionado ao que fazer com tudo que se produz.
A gente chegou num estágio de, sim, muitos produtos incríveis, mas pouquíssimas empresas prestam atenção e se responsabilizam por aquilo que colocam nesse mundo. Nós temos uma extração de recursos naturais desenfreada e poucas pessoas param para prestar atenção e se perguntar de onde vem e para onde vai. Ainda assistimos à exploração de pessoas, ainda em 2019, a gente vê situações de mão de obra que não devem mais ser aceitáveis. Por irresponsabilidade, danos ao meio ambiente e à vida de pessoas, comunidades, que a gente não pode mais aceitar. Os nossos oceanos pedem socorro. Existem organizações fazendo trabalhos incríveis nesse sentido, e a gente não pode fechar os olhos para essa situação. Tudo que a gente produz, tudo que a gente descarta, de algum jeito, em algum momento, chega nos rios e dos rios chegam no oceano. E os oceanos vão morrer se a gente não tomar conta. Os outros seres que habitam o planeta têm sofrido consequências e a gente não pode deixar de olhar. A gente tem que cuidar, a gente tem que olhar para isso e a gente tem que se responsabilizar. Cada um de nós, enquanto pessoa, enquanto consumidor, enquanto empresário, enquanto colaborador de empresa, a gente tem que começar a se perguntar com muita responsabilidade o que as nossas ações, o que acontece com tudo aquilo que a gente coloca no mundo. Esse é um dado que diz que atualmente a gente consome 30% a mais dos recursos naturais do que o planeta consegue repor. E, mais preocupante, que se todos consumirem como um norte-americano médio, nós precisaremos de 4 planetas. Qual é a conclusão lógica desse dado? A gente só tem um, né? Talvez daqui a pouco a gente possa se mudar para a Lua, para Marte, enfim, mas ainda vai um tempo. Por hora, a gente tem a Terra, né? Esse dado é da Global Footprint Network e é muito legal. Aqui eles têm, inclusive, um contador para cada pessoa contabilizar a sua pegada. Eu recomendo que olhem. Na verdade, eles contabilizam, né, as pegadas de vários países. Tem países realmente consumindo muito mais dos recursos do que outros, mas a gente não pode querer se igualar, a gente tem que se reinventar, a gente tem que repensar esse nosso sistema econômico, porque realmente o que nos trouxe até aqui não vai nos levar além. A gente tem que olhar para isso. E cabe a cada um de nós. Não adianta a gente olhar para o lado e pensar que é com o outro. Todo mundo aqui separa lixo em casa? Alguém já pensou em ter uma composteira? Enfim, existem várias ações simples e que a gente pode se responsabilizar no nosso universo. Enfim, mas o que tudo isso tem a ver com marca, né? E com essa nossa manhã aqui para pensar sobre marca, sobre pessoas e sobre emoções. É porque as pessoas, de modo geral, estão parando, elas estão entendendo, em maior ou menor grau, que as coisas não vão no bom caminho, que a gente tem que parar e pensar. E por trás disso tudo, o pano de fundo disso tudo é a tecnologia que nos possibilitou tanta conexão. O acesso que nós temos hoje à informação, a ter voz, a contar o que se viu, a contar um serviço que não foi bem atendido, a contar uma empresa que está poluindo, nunca se teve. E vai aumentar. Vai aumentar porque as pessoas cada vez têm mais consciência das coisas e elas vão exigir das marcas cada vez mais. Esse é um dado da Edelman que diz que 87% das pessoas desejam mais significado do seu relacionamento com as marcas. As pessoas vêm entendendo que não devem mais comprar de qualquer jeito, que é uma responsabilidade de cada empresa, de cada marca, de cada negócio, olhar para todo o seu processo. A gente tem que caminhar para uma economia mais circular, para que todos tenham futuro, para que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e os filhos deles consigam sobreviver nesse planeta que é tão lindo. Mesmo os brasileiros, essa pesquisa é bem nova, essa pesquisa é de março, fim de março agora, tá? É uma pesquisa da Accenture que mostra que 83% dos brasileiros já compram de marcas alinhadas com seus valores. Então, são pontos importantes
para nós refletirmos. Por quê? Chegamos finalmente ao que muitos estudos e empresas de tendência falam como a era da transparência. E isso cria uma mudança na forma como as marcas se entendem. Precisa criar. Não existe mais não olhar para isso. O que acontece dentro de uma empresa, todos veem. As pessoas que trabalham lá dentro, as pessoas que estão por fora, ou quem consome, quem fornece, todas as pessoas conseguem perceber quais são os valores das marcas. Aqui, rapidamente, um panorama em relação ao que cada geração vem entendendo em termos de consciência e evolução. E aqui eu queria, então, chegar principalmente no ponto da nova geração que chega ao mercado, que se convencionou chamar de geração Z. E eu acho muito interessante a gente refletir que Z, como a última letra do alfabeto, me parece ser o momento onde tudo tem que mudar mesmo. É a geração que chega para dizer, basta, assim como a gente chegou aqui, a gente não pode continuar. E nesse estudo aparece que essa geração deseja consumir verdade, deseja acesso e ética. E não são só os que chegam ao mercado de trabalho que estão nessa postura. Vocês viram o que essa menina fez nos últimos tempos, né? A Greta Thunberg, essa menina que começou esse movimento com uns 15 anos, agora ela está com 16 para 17. Essa menina movimentou o mundo inteiro e agora, dia 15 de março, fez uma greve e conseguiu liderar uma greve global de adolescentes que buscam sensibilizar, chamar a atenção dos adultos. Ela diz uma frase muito significativa no meu ponto de vista, eu que sou mãe. Ela diz, vocês dizem que amam seus filhos acima de tudo e, no entanto, estão roubando o seu futuro na frente dos seus olhos. É forte. E uma menina dessa idade precisa dizer isso para os adultos se mobilizarem. Porque os adultos não estão se mexendo, gente. Pouquíssimas coisas têm sido feitas. Tem muita coisa acontecendo, mas ainda uma escala muito pequena dentro da necessidade que a gente precisa mover. Tem um livro muito legal de um cara chamado Frederic Laloux. Alguém já leu aqui esse livro? Reinventando as Organizações. Recomendo fortemente. Ele faz uma varredura na história da evolução dos homens e ele coloca as características que vão sendo entendidas a cada degrau. E ele diz para a gente que a cada vez que nós, como espécie, mudamos a nossa forma de pensar sobre o mundo, acabamos criando tipos mais poderosos de organizações. E é isso que a gente precisa agora. A gente precisa repensar, a gente precisa olhar para trás e pegar todos os acertos, que não são poucos, mas olhar para onde a gente está errando e transformar. E é aqui que eu acredito que tem uma oportunidade gigantesca para as empresas. E é por isso que eu modifiquei também todo o meu processo de trabalho, fundei uma nova empresa para ter o foco exclusivo nesse ponto, nesse assunto. Eu acredito fortemente que as marcas podem transformar a nossa sociedade. As empresas têm esse poder, as pessoas organizadas têm esse poder. As marcas precisam refletir sobre o seu porquê. Por que existem? O que faz sentido para cada uma? E assim como cada um de nós, como cada pessoa com sua personalidade, com seus valores, assim também são as marcas. Cada uma vai ter algo que lhe mobiliza. Cada empresa, cada organização tem que entender isso, entender seus valores e trazer a público. E é dessa forma que vai acontecer a conexão emocional com o seu público. Porque as pessoas estão atentas. O que as pessoas estão esperando das marcas hoje? Elas esperam, então, que sejam autênticas, que sejam genuínas, que sejam transparentes, que sejam verdadeiras, que sejam sinceras, que sejam honestas. Que mostrem de verdade aquilo que acreditam e coloquem isso em termos de produto, de serviço, de tratamento com seus funcionários, de tratamento com seus fornecedores, de cuidado com a comunidade que está em volta, de cuidado com o planeta que é a nossa casa. Que abandonem a velha história que explora as pessoas, que explora a natureza, que só o lucro dita as regras. Estou dizendo aqui que lucro não importa? Não, lucro importa. E é ele que vai fazer a gente manter a roda girando,
podendo fazer cada vez melhor produtos sustentáveis, mantendo pessoas bem remuneradas, felizes e inspiradas. E as pessoas querem uma nova história, uma história que conecte as pessoas, que conecte o homem à natureza, aonde a autenticidade e a verdade contem, de verdade. A ideia é a gente migrar de um mundo egocêntrico para um mundo mais eco, um mundo mais equilibrado, entendendo que todos fazem parte do mesmo ecossistema. Não tem ninguém que fica de fora. E não adianta a gente achar que não tem responsabilidade. Tem. Cada um de nós nessa sala tem responsabilidade. E a gente precisa pensar sobre isso com muita seriedade. E por onde começar? Quais são os passos? Aqui eu vou sugerir 4, que eu acredito que sejam o início de tudo em cada organização, para a gente poder acertar o passo dentro desse novo momento que a gente vive. Então, primeiramente, a gente precisa refletir sobre o papel de cada organização. O que é propósito naquela empresa? Quais são os valores? Em seguida, construir e estabelecer direcionadores claros que guiem o desenvolvimento de produtos, de serviços, de relacionamento com a comunidade, com as pessoas. E isso vai criar culturas internas mais fortes, porque é disso que uma marca é feita, de pessoas que precisam estar alinhadas, engajadas, inspiradas. É isso que importa. São as pessoas que vão construir marcas que façam diferença, e elas precisam estar comprando muito essa ideia. Por isso essa ideia de propósito e de valores claras é tão importante. E por último, não menos importante, as marcas precisam ter uma visão múltipla, multi-stakeholder. Para quem não é da área do marketing, do branding, o que quer dizer isso? Todas as pessoas com quem a marca se relaciona. As marcas não podem olhar só para o cliente final. Tem que olhar para o cliente interno, as pessoas que fazem tudo acontecer. Tem que olhar e ter uma boa relação com seus fornecedores, respeitar, procurar fornecedores que estejam alinhados com seus valores, cobrar que esses fornecedores também evoluam, para a gente poder criar um ecossistema evoluído. E aqui um diagrama que é a base do meu trabalho hoje, a gente buscar estabelecer um propósito transformador em cada empresa, a gente trabalhar com a liderança de uma maneira muito clara e que essas lideranças tenham realmente convicção, porque se a liderança não quiser, esse trabalho não acontece. O trabalho voltado para propósito, o trabalho voltado para a cultura de marca forte, ele só acontece quando a liderança realmente deseja. Ou que já começa com ela desde o princípio, ou que deseja fazer uma transformação radical no negócio. Isso vai criar uma cultura diferenciada, forte, que vai se refletir em todas as pessoas que se relacionam com a marca. E a conexão com as pessoas, onde é que vai acontecer então? Vai acontecer o natural, porque as pessoas percebem o brilho de um negócio diferente, de uma marca com uma proposta de valor diferenciada, que traz benefícios para todos. Já percebem e vão perceber cada vez mais. E é isso que vai acontecer com as marcas que apoiarem as pessoas na busca daquilo que realmente interessa para cada um de nós, que é a humanidade, que é a busca da natureza, que é a busca de prosperidade, de bem-estar e de felicidade. É isso que todo mundo quer, nada mais. Vou deixar vocês com essa frase que eu gosto muito, a frase do Peter Drucker, que diz pra gente que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Obrigada, gente. A gente conversa mais.